Meus irmãos, graça e paz, nós ficamos muito felizes pelo convite de poder estar aqui com vocês essa noite e trazer nessa experiência que a gente está tendo, como a Jeca falou, ela já está aí no chamado P8, falta bem pouquinho para ela se formar. Em psicologia também faltam mais duas cadeiras, já me formo também em aconselhamento bíblico. E é importante a gente ter essa oportunidade de falar sobre esses temas que são bem importantes, são bem atuais, e trazer não somente um esclarecimento, mas também desmistificar algumas questões e trazer à luz da Bíblia aquilo que a gente deve ter como pensamento, como critério, parâmetro para a gente se organizar em relação a tudo isso, certo? Então, antes da gente entrar nos temas propriamente ditos, gostaria só de orar para que a gente pudesse pedir ao Senhor que nos iluminasse no meio dessa exposição, através daquilo que a gente vai citar, para que a gente realmente venha guardar aquilo que Ele nos impulsionou a dizer nessa noite. Então, Senhor nosso Deus, nós damos graças por esta noite e pela oportunidade que temos de compartilhar com os nossos irmãos aquilo que o Senhor nos deu de conhecimento. Que a gente possa ser fiel à Tua palavra, que a gente possa ser claro, objetivo e possa ser um momento abençoado e edificante para a Tua igreja. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Bom, aqui o que a gente vai apresentar para vocês vai ter muito de estudo bíblico, muito de estudo também do viés psicológico, mas algumas informações que você vai poder encontrar em várias fontes na internet, de vídeos que já foram gravados, de outras pessoas que já falaram também sobre isso. Obviamente, o que a gente vai falar não é original, porque a gente pesquisou e estudou durante esse tempo. Teve um bom tempo para fazer a preparação desse estudo. Então, não é nada de novo no sentido de que a gente não produziu alguma coisa original, mas talvez tenha alguma coisa que você não soubesse ou que você não lembrasse diante disso tudo. Então, uma primeira questão que eu gostaria de trazer é o que é a adultização. Então, óbvio, se a gente vai falar de adultização, vai ser o alvo dessa adultização são as crianças, né? Crianças e adolescentes. Então, ali, o que é a adultização infantil? Quando crianças são expostas a comportamentos, responsabilidades ou estéticas típicas de adultos. E aí é interessante a gente trazer já para o contexto, eu vou iniciar já pelo contexto evangélico, certo? Porque nós temos muito disso, dessa adultização, em nossos arraiais evangélicos. Quando nós permitimos, por exemplo, que crianças abaixo de 10 anos sejam pregadores, por exemplo, de um culto dominical solene. E a responsabilidade de pregação, de exposição da palavra no culto solene, de domingo à noite, não pode recair sobre os ombros de uma criança. Ah, mas é um culto infantil, é um culto. Sim, o adulto vai falar de uma forma que a criança consiga compreender. Uma linguagem que a criança consiga compreender. Como, por exemplo, nas salinhas. As professoras, que geralmente são as mulheres, né? Eu dei aula na salinha no último domingo do ano passado, os meninos até ficaram meio assim, surpresos, né? O pastor é que vai dar aula aqui pra gente. Foi ideia de Angélica. Então, assim, mas geralmente são as mulheres que vão dar aula para as crianças, então elas adequam a linguagem para que as crianças compreendam aquilo que está sendo ensinado. Mas não uma criança que vai ensinar outra. Então você não pode transferir essa responsabilidade, que é típica de adulto, para essa criança. Então, isso infelizmente traz a ideia de o pastorzinho, o missionáriozinho, e a gente vê o que está acontecendo aí quando muitos jovens eles são expostos hoje até às redes sociais. E com a pouca maturidade que tem ou nenhuma, eles acabam falando que não devem, fora da palavra de Deus, são motivo de chacota e
o nome da Igreja de Deus vai sendo prejudicado por conta dessa adultização, ou dessa inserção precoce das crianças e adolescentes nesse contexto, né? Outra questão eu falei agora de responsabilidade, mas também comportamentos. Aí, a questão do comportamento, a gente não somente vê na igreja, mas a gente vê em todos os lugares. É você querer que a criança tenha, por exemplo, uma menina de 8 anos de idade vá para a escola totalmente maquiada, como se fosse para uma festa de 15 anos. Então ela diz: eu não vou, não vou, não vou, porque eu não vou para a escola porque hoje eu não me maquiei, não deu tempo. Eu já lidei com isso. Eu trabalho em educação há 20 anos e há uns 7 anos eu saí de sala de aula e fui para o lado de gestão, de coordenação. E eu falei uma vez com uma mãe que disse: minha filha, eu liguei para ela para dizer: por que sua filha está faltando tanto? Porque ela não pode ir para a escola sem estar maquiada. E eu pensei: não, é brincadeira isso. Por quê? Não, ela não gosta de vir para a escola sem estar maquiada. Ela está acordando tarde, não dá tempo de se maquiar, se produzir, então ela está faltando. Ela prefere voltar para a cama e dormir. E a mãe ia trabalhar como se nada tivesse acontecendo. Ou seja, ela permitia que a filha de 12 anos, do sexto ano, já estava fora de faixa, tivesse como mais importante a produção do que o estudo. E ela, de fato, fazia uma produção muito pesada para a idade dela. Então, é um comportamento tipo de um adulto, mas que ela introjetou naquela criança. E outra questão de estética, né? A estética típica de adulto. Às vezes a gente percebe o tipo de roupas e de cortes de cabelo, de a forma de andar, de várias crianças sendo muito próximas àquilo que a gente vê nos adultos, e nem todo adulto. Aquilo que às vezes a gente reprova no comportamento, na estética de alguns adultos, a gente vê crianças reproduzindo. E o pior, que às vezes os pais dizem assim: uma coisa bonitinha, já está fazendo isso, já está fazendo aquilo outro. Então, quando se aprova, você dá espaço para que aquela criança, aquele adolescente, dê vazão àquilo que não deveria, não só naquele período da vida, mas mais para frente também. Então, tem coisas que a gente olha, por exemplo, hoje, nessa juventude um pouco, digamos assim, perturbada por tantas informações, e a gente diz assim: eu não gostaria que meu filho ficasse desse jeito, não gostaria que meu filho tivesse esse comportamento. Mas, em contato com vários outros, ele vai absorvendo. E quando a gente menos espera, ele já está reproduzindo. E não somente tendo uma responsabilidade, um comportamento, mas uma estética de adulto, que ele não é. Ele não é. Então, o grande ponto da adultização é nós percebermos comportamentos, estéticas e responsabilidades que não cabem a nossas crianças e a nossos adolescentes e preservá-los para que eles possam viver cada etapa no seu tempo devido. Porque queimar etapas é prejudicial em qualquer contexto. Então, o grande perigo da adultização infantil é justamente esse. E aí, alguns exemplos que são colocados, né, fatores que contribuem, vestir-se como adulto, erotização precoce, excesso de responsabilidades e consumo de conteúdos adultos. Isso aí vai ter alguns tipos de efeitos que são muito nocivos. E aí eu vou trazer alguns dados no Brasil sobre aquilo que vai ser produto, consequência dessa adulteração infantil, que é a violência sexual. A gente pega um recorte, aqui eu pego muito a fala do pastor Augusto Nicodemos, me ajudou bastante a compreender o que isso teve de impacto aqui no Brasil, e não é de hoje. Esses dados são de 2021 a 2023. Alguém lembra o que estava acontecendo em 2021? A pandemia. Na pandemia, o acesso de crianças e adolescentes a dispositivos móveis foi exagerado, com a desculpa, com o pretexto de que eles estudariam de forma remota. Só que muitos estavam com o Meet, Google Meet ligado, ou Microsoft Teams ligado, dependendo da plataforma que as escolas utilizassem,
mas eles estavam com a foto deles, não com a câmera ligada. Ao mesmo tempo estavam acessando outros conteúdos, enquanto estavam sozinhos frente à tela. Acabava a aula, o professor dizia o quê? Podem sair porque outra turma vai entrar nesse link, a turma da próxima série. E ficavam uns 3 ou 4 que eu chamava de Gasparzinhos, que eram os alunos fantasmas. E aí o professor dizia, pode sair, pode sair. E por que eles nunca saíam? Porque eles já estavam na aula. E o professor tinha que removê-los para que outros pudessem entrar naquele link. Então, infelizmente, nem todos os pais tinham o compromisso, a responsabilidade de estar observando isso. Estava todo mundo em casa? Só os malucos feito eu estavam no meio da rua, eu estava dirigindo. Estava servindo de motorista, eu era Uber na época da pandemia. Mas não era todo mundo que estava trabalhando nos serviços essenciais. Então muita gente estava em casa, mas dizia assim, menino, pega aí esse celular, fica aí assistindo tua aula que eu vou resolver as coisas de casa. E não sentava para ver o que estava sendo falado, feito, assistido. Não é que você ia entrar lá com a cabecinha junto com o seu filho na aula, óbvio que não. Mas perceber, está estudando mesmo. De vez em quando está ali varrendo, está assistindo aula. Não está com outras abas abertas na internet. Porque isso aconteceu e muito. Veja, entre 2021 e 2023, bem recente agora, foram registrados 164.199 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Aí a gente vai pegar adolescente até 19 anos, segundo o próprio Estatuto da Criança e Adolescente. Somente em 2023 foi um caso a cada 8 minutos. Um caso a cada 8 minutos. Eu estou falando aqui a 12. Isso quer dizer que já houve mais um caso. Se essa estatística persiste. É preocupante. Em 2022, essa categoria, crianças e adolescentes, representou 73,8% das vítimas de violência sexual. Ou seja, a cada 4 crimes de violência sexual, 3 envolviam crianças e adolescentes. Sendo que dessas crianças e adolescentes, 87,7% eram meninas. Olha quanto é grave. Então, a cada 7 casos, 6 eram meninas. Em 76% das situações, o abuso ocorreu dentro de casa. Um pai, um tio, um avô, um vizinho, um amigo do pai, e por aí vai. Certo? Há uma superexposição de crianças e adolescentes nas redes sociais. Às vezes a gente acha bonito, né? Uma criança de 2 anos falando uma palavra difícil, aí a mãe vai lá e coloca. É uma exposição. Você não sabe quem está vendo esse conteúdo. Você não sabe quem vai pegar aquela imagem daquela criança e o que vai fazer com a imagem daquela criança. Infelizmente, é assim que começa todo aquele processo da adultização, que foi exposto há pouco pelo influencer Felca. Se você teve a oportunidade de ver aquele vídeo, você vê que começa com um acesso, aí vem uma criança ali, aí aquela imagem daquela criança vai puxar várias outras imagens, o algoritmo da rede social vai jogando mais e mais imagens semelhantes para você, e se quem estiver acessando com o pedófilo ou uma pessoa mal intencionada, ela vai utilizar aquilo para fins altamente escusos. Infelizmente, os contextos sugerem atos e comportamentos inadequados às faixas etárias dessas crianças. Ontem eu estava assistindo um vídeo de uma pessoa que eu conheço, aqui da cidade, falando sobre um filme que a filha queria assistir. E ela disse, bom, eu achava que esse filme era inofensivo e até pensei em deixá-la assistir. Porém, quando eu tive acesso a algumas falas desse filme, pensei 2 vezes. E está muito presente nas redes sociais. Não sei bem se é um filme, se é um seriado. Guerreiras do K-pop. Está bem
Nos últimos tempos, a gente tem um surto, por assim dizer, um boom, uma febre dessas coisas coreanas. Os doramas, você tem os seriados, os filmes, e aí chegaram em formato agora de desenho. Na minha época de adolescência era o anime que chegava por aqui e a gente assistia um ou outro e sabia que tinha coisa errada ali também. Mas agora você tem diluído em coisas que parecem inofensivas falas que são muito preocupantes. Como uma que, por exemplo, a personagem diz: ninguém vai ligar para você quando você estiver triste, somente eu. Vão esquecer de você, seu pai, sua mãe, seus amigos, e só eu estarei do seu lado. E é uma sombra que vai acompanhando esse personagem. Quem é que vai estar do lado dessa pessoa? Se é uma sombra ali, provavelmente um espírito que vai estar, um espírito maligno que está ali tentando cooptar aquela criança para se juntar a ela. Então, filhos, meus irmãos, são herança do Senhor. Salmo 127 traz isso para a gente, versículo 3 ao versículo 5. E como herança do Senhor, eles devem ser cuidados e protegidos, principalmente nos nossos dias, de conteúdos que afastem os seus corações da verdade do Evangelho. Infelizmente, a gente escuta de alguns pais assim: ele gosta de ficar na televisão, ele gosta de ficar no computador, ele gosta do celular dele, eu vou fazer o quê? Tome. Proíba de usar, de ver aqueles conteúdos. Você é pai, você é mãe. Eu vou fazer o quê? Eu vou proteger, eu vou expor a verdade do Evangelho, eu vou expor conteúdos que vão fazer o seu coração estar mais perto de Cristo e não longe dele. Eu vou fazer o quê? Eu vou sentar com ele e vou ler passagens da Escritura. Eu vou mostrar o quanto eu amo essa palavra e o quanto ele precisa amar também. Eu vou ensiná-lo enquanto for pequeno, para que quando for grande, não esteja se desviando desse caminho. O que é que você mais escuta quando você está na rua? Quando passa uma pessoa indo para o trabalho de bicicleta e aquelas caixinhas presas no quadro da bicicleta. E hoje não precisa ter carro de som. Todo mundo tem uma caixinha daquela Bluetooth. E todo mundo bota o som, né, do jeito que quer. O que é que você mais escuta? Músicas de cunho sexual. Infelizmente. Manifestações artísticas de gosto duvidoso. Não precisa ir muito longe, não. Você aqui perto, em Campina Grande, na Paraíba, você vai perceber manifestações chamadas artísticas que de arte não tem absolutamente nada, mas que vão levar crianças e adolescentes a ter contato com conteúdos que não são próprios para elas. A gente ainda está numa época que contribui para que uma ou mais etapas sejam queimadas na vida de nossas crianças. No ano de 2016, eu ainda estava em sala de aula e eu fiquei abismado com a quantidade de licença maternidade que minhas alunas tiveram. Foram 10 durante o ano. De sexto a nono ano. Ou seja, a faixa etária de 10 a 17. A maioria tinha entre 13 e 14. E uma eu nunca vou esquecer, porque ela tinha perdido um bebê no ano anterior com 13 e 10 meses depois ela engravidou com 14 do segundo. E dessa vez, vingou. E eu pensei, eu acho que nunca mais eu vou ver isso. Porque esse foi um absurdo dos absurdos na minha cabeça. 8 anos depois, ano passado, aconteceu a mesma coisa. E a gente teve também uma aluna que também perdeu uma criança aos 13 anos de idade, 2023 e 2024, teve filho. E a gente ficava preocupado porque ninguém sabia, ninguém respondia telefone e de repente chega um atestado de 120 dias. Tinha acabado de ter filho. A gente ficou assim, meu Deus do céu, por que essas coisas acontecem? Gravidez na adolescência. Uma menina de 14 anos que engravida de um menino de 15. Dentro de casa. Porque o pai diz, não, é melhor aqui dentro do que lá fora. Não, nem lá aqui dentro e nem lá fora. Não é a etapa para ela ser iniciada sexualmente.
Não é etapa para que eles estejam praticando algo que foi reservado para o casamento. Quando as pessoas têm estrutura para vivenciar tudo que o casamento implica, principalmente maturidade. Então, infelizmente, uma ou mais etapas são queimadas, porque nesse caso que eu falo, é queimada a etapa da iniciação sexual, mas é queimada a etapa da maternidade também. É queimada a etapa do trabalho, porque você para de estudar para trabalhar, para sustentar a criança que você acabou de gerar. Muitas vezes são mulheres que vão chegar aos seus 30, 35 anos sem ter terminado seus estudos, sem conseguir empregos que sejam rentáveis e que vão depois ser as alunas da EJA com quase 50 anos de idade, por realização pessoal, para terminar os estudos e dizer, terminei os estudos. Mas com grandes aspirações, não, porque tiveram que abrir mão de várias coisas para cuidar dos seus filhos, quando não era ainda o tempo disso. Então, o abuso contra crianças e a adultização delas viola a dignidade e a imagem de Deus. É terrível se você já teve contato com uma menor, com um menor que já foi abusado. Você sente que o olhar é mais triste, o comportamento é muito diferente e que a esperança e a perspectiva futuras deles são arrancadas naquele ato. É algo realmente brutal. A perversão dos menores é algo abominável e práticas como essa compõem listas de pecados que são apontadas por Deus através de Paulo na carta aos Romanos, capítulos 1, 2 e 3. Ali a gente vai perceber como isso é visto como abominável aos olhos do Senhor. O cenário geralmente é de coação, é de ameaça, é de imposição da força por alguém que tem certa proximidade da criança. Então, se for um tio, por exemplo, diz, você não vai falar nada para o seu pai nem para a sua mãe. Porque se falar, eu vou dizer que é mentira, que você está inventando as coisas, você está ficando doido. E aí, em vez de eles acreditarem em você, eles vão botar você para ir para o hospital dos doidos. E fica ameaçando, fica pressionando. E, infelizmente, existem aqueles que vão dizer assim, isso é a mente fértil desse menino, não tem nada a ver, não. Pelo menos, meu irmão vai fazer isso? Não. Meu vizinho vai fazer... Esse meu amigo de 20 anos frequenta a minha casa, vai fazer uma coisa dessa comigo? Claro que não. Talvez você esteja errado. Eu espero que não, mas infelizmente muitos erram nesse juízo de valor e pessoas próximas à criança ameaçam, se impõem e conseguem o que querem. Os efeitos da adultização, os abusos cometidos no seu contexto provocam a distorção da imagem corporal. O que ele enxerga agora no espelho não é mais o que enxergava antes. Às vezes pensa que, não, eu agora sou um adulto, porque eu já faço coisas de adulto. Então isso aqui que eu estou vendo não corresponde ao que está aqui. Gera um tipo de ansiedade, gera depressão, gera dificuldade de ter um relacionamento saudável. Uma pessoa que foi abusada sexualmente vai ter dificuldade imensa de se relacionar de forma saudável com seu cônjuge lá na frente. E etapas que foram queimadas não voltam atrás, o tempo não volta. Não dá para desfazer aquilo que uma vez foi feito. E esse dado psicológico corrobora o que a Bíblia afirma quanto aos males que nós vivemos como sendo fruto da corrupção do coração. Uma vez eu escutei uma pessoa falando em uma palestra a respeito de que pedofilia seria um caso patológico. Pedofilia não é doença. Pedofilia é fruto da corrupção do coração. É pecado. Que é a pior doença que o ser humano tem. Porque essa ele não consegue curar sozinho. Só a intervenção divina. Então, tudo aquilo que a gente percebe como efeito da adultização, como efeito desses abusos, é fruto da corrupção do coração humano. E como cristãos, nós somos chamados a criar os nossos filhos no temor do Senhor, com a responsabilidade de protegê-los física e emocionalmente. É importante que os pais conversem, é importante que eles sejam abertos,
que eles falem aquilo que às vezes é custoso para eles, mas que se eles não falarem, os amigos da escola vão falar, as pessoas na rua vão falar, as mídias sociais vão falar, e de forma deturpada. E você que tem a palavra de Deus implantada no seu coração, vai falar o coração deles de forma correta, de forma sadia, de forma saudável, de forma que eles compreendam e pratiquem da maneira que o Senhor quer. É importante que haja uma supervisão do comportamento. As companhias, quem é que vai para essa festa? Quem é que vai estar lá na escola? Quem é que vai para essa excursão? Você está andando com quem? Ah, mas minha mãe é chata, mas meu pai é chato. Não interessa. Precisa supervisionar. Precisa saber com quem anda. Precisa saber o que está consumindo de conteúdo. Precisa saber o que está sendo ensinado para eles. Ter filho dá trabalho. Ter filho, você vai precisar de muito tempo. Vai dispor de tempo. Mas não pense que você está gastando tempo. Você está investindo tempo. Porque se você não investe tempo no seu filho, vai aparecer alguém lá de fora que vai investir esse tempo. E vai ter todo o prazer de investir esse tempo e de transformá-lo naquilo que você não gostaria que ele se transformasse. A igreja deve ensinar desde cedo acerca da pureza e da santidade, se apresentar como um ambiente seguro. Criança e adolescente deve encarar esse espaço aqui como seguro para ela. Deve encarar esse espaço aqui como aprendizado, um espaço que é livre desses atos de perversidade. Deve oferecer apoio aos que são vítimas de abuso. É um grande ministério que nós temos. Difícil, delicado, mas é um grande ministério que nós temos. E nós precisamos denunciar os agressores às autoridades. Existem os mecanismos que a gente pode se utilizar para que eles não fiquem impunes. Se é crime, o criminoso tem que pagar. Em resumo, a igreja não pode ser omissa e se calar diante disso. Ela precisa informar, ela precisa cuidar, mas ela também precisa denunciar. E quanto à proteção às crianças e vulneráveis, Mateus 18, 5 e 6 traz isso para a gente. O Senhor Jesus disse: vinde a mim, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Por que delas é o reino dos céus? Porque nós cuidamos para que elas sejam servos e servas do Senhor. Para que nós temos a responsabilidade de cuidar delas, para que as suas mentes pensem aquilo que Filipenses 4:8 traz. Aquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro, aquilo que é de boa fama, aquilo que é agradável, aquilo que há alguma virtude naquilo. Que isso ocupe o pensamento delas e o nosso pensamento também. Então, é necessário que a gente tenha muito cuidado quanto à adultização, que a gente perceba principalmente o que está sendo exposto aos olhos, aos ouvidos e aos corações dos nossos pequeninos. Mas agora eu quero chamar a Andréia para poder falar sobre a ansiedade e ela vai tratar também na Bíblia. Irmãos, eu vou ficar com a parte da ansiedade e aí eu vou meditar na igreja junto com os irmãos em alguns versículos. Em Mateus 6, 25 a 34, fala sobre a ansiedade. Cristo dá algumas orientações que servem para o nosso dia a dia com relação a esse sentimento de você andar preocupado com o dia de amanhã. Essa é a ansiedade apresentada na Bíblia. É a preocupação a respeito do que você vai comer, do que você vai beber, do que você vai vestir. Essa é a primeira ansiedade que eu vou tratar com vocês. E logo depois eu vou passar para a gente ver como é que a medicina, a psicologia, a psiquiatria entende a ansiedade hoje. Para a gente saber diferenciar as coisas. Lá em Mateus 6, do 25 ao 34, diz assim: Jesus disse: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vossa vida, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Olhai as aves do céu,
não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios no campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Irmãos, embora o mundo moderno contribui para o aumento da ansiedade, contribui para o aumento da depressão, contribui para o estresse, isso não é algo novo, isso é bastante antigo. No tempo de Cristo, ele já percebia as multidões cansadas, abatidas, vivendo como ovelhas que não tinham pastor, perdidas. Esse problema da ansiedade, problema de depressão, é democrático, é super democrático, é o mal mais democrático hoje, porque ele está pegando desde crianças até idosos. Está pegando todo mundo numa onda só. Criança irritada, criança estressada, adolescente. Eu não vou nem comentar o nível de estresse com os adolescentes. Os adolescentes já eram famosos por ter esse estresse, essa mudança de fase, essa irritação. E hoje isso é muito potencializado por conta do aceleramento das informações, da agilidade, né, da correria, do excesso de estímulos ao cérebro, excesso de distrações, muita informação, muita mentira, muito desvio da verdade também, muito mau conselho. Então, além do uso de telas excessivo, que gera vício, gera um prazer fora do que a gente viveu na nossa infância, deixa o cérebro com pontos característicos como se tivesse um vício nele. Ainda tem os adultos que, além das responsabilidades, das contas a pagar, do trabalho, da alta cobrança por especialização, né, por ele se aperfeiçoar, e ainda tem esse bombardeio de informações, quando envolve informação econômica, que angustia, informações políticas que geram revolta, geram indignação. Além de tudo isso, ainda tem o consumo do tempo, porque aqueles que eram ocupados hoje são mais ocupados ainda. Não tem tempo para a família, não tem tempo para visitar amigos, não tem tempo para um chazinho, uma tarde de conversa, porque trabalha, tem que estudar, tem que sustentar um padrão de vida, porque a sociedade tem que ver, hoje tudo é exposto, né? Os presentes que ganham no aniversário, os restaurantes onde jantou, almoçou, a casa que está reformada, tudo hoje tem que ser exposto para a sociedade ver. É uma cobrança desmedida, injusta. O tempo que você gasta assistindo um noticiário, vendo um vídeo, vendo informação, lendo uma curiosidade, uma descoberta, chega um momento que você se sente tão impotente diante de uma avalanche de informações que você tem que acompanhar, que o sentimento é de ansiedade. No tempo de Jesus, as pessoas viviam ansiosas porque plantavam, não sabiam se ia colher, não sabiam o que ia vestir, não sabia com relação ao dia de amanhã. Hoje você tem.
Jesus Cristo disse na época, disse àquelas pessoas ali, não andem ociosos, não é a vida maior do que a roupa, não é mais a vida do que o corpo. Deus dá a vocês a roupa, o alimento, o corpo, a vida. Não andem inquietos por coisa alguma. No último versículo, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Eu vejo Jesus acalmando a multidão. Portanto, não vos inquieteis, perguntando o que comeremos, o que vestiremos, porque isso é preocupação dos gentios. Eles é que procuram essas coisas. Mas vocês que têm o Pai Celestial, pois o vosso Pai Celeste sabe que vocês necessitam de todas elas. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas serão acrescentadas. Então ele garantiu, acalmou o seu coração, prometendo o alimento, a roupa. Deus já lhe deu o corpo, já lhe deu a vida. Então se acalme, fique quieto. Hoje você tem tudo isso que Jesus prometeu dar, mas você está inquieto. Por quê? Porque eu tenho que trocar o celular por um melhor. Eu tenho que trocar o notebook por outro melhor. Eu tenho que trocar o computador por outro melhor. Eu tenho que comprar uma casa maior. Eu tenho que ter um currículo perfeito. Ninguém pode ter mais do que eu em relação a nível superior, pós-graduação, doutorado. Eu tenho que ter um currículo de 10 páginas. Eu tenho que ser melhor do que aquela pessoa que aparece todo dia na minha tela do celular. Eu tenho que ser bonita, eu tenho que ter uma pele boa, eu tenho que falar bem. Entende a cobrança que cerca você nos dias de hoje? Você anda inquieto. Por quê? Porque você só tem 10 sapatos. Você está inquieto porque você tem um guarda-roupa, só tem 40 blusas. Você só tem 3 bolsas. Então, para o dia de hoje, isso parece pouco aquilo que você tem. Certa vez chegou um jovem para a gente e falou da idade dele, desse sentimento dele já ter aquela idade e ainda não ter uma casa própria, ver os amigos, aí as pessoas conquistando, seu carro, sua moto, e ele ainda não tinha. E era um jovem que trabalhava de domingo a domingo, tinha uns 2 empregos, pelo menos. E a gente teve a oportunidade de conversar um pouco. Essa semana, um jovem para mim perguntou, deixa eu fazer uma pergunta. O que é que eu faço para eu dormir pobre e acordar milionário? Então você vê que na mente das pessoas hoje, o que vale é alimentar aquele desejo de eu quero construir, quero ter, mas tem que ser rápido. Eu quero desfrutar de tudo isso enquanto eu sou jovem, eu sou bonito, tem que ser agora. E aí eu dei uma aula lá de finanças para o rapaz, para ele entender o que eu aprendi há pouco tempo, que não é rápido e não é fácil. É degrau por degrau, é tijolinho por tijolinho, é você economizando, é você se sacrificando, é você ali guardando. Né? Tudo tem um sacrifício, tudo leva tempo, e essa sociedade jovem não suporta a ideia dele. Tem que esperar. Você tem que passar 5 anos na cadeira da faculdade para alcançar isso aqui. Você tem que fazer um curso, você tem que fazer uma pós, você tem que passar anos juntando dinheiro para ter a casa que você quer, trabalhando. A sociedade não suporta. Por quê? Porque as influencers e os influencers são jovens, são bonitos e fazem viagens internacionais. Então, a ansiedade vai tomando conta. Eu tenho pressa. Se manda uma mensagem quer ser respondida na mesma hora. Eu acho engraçado, irmãos, quando eu mando uma mensagem para alguém e aí a pessoa responde meia hora, 1 hora depois, e a pessoa pede desculpa por ter demorado a responder. Eu fico, meu Deus, que loucura isso, por que essa pressa toda? A gente mandava um e-mail antigamente e só Deus sabia quando a gente ia responder, ia ter uma resposta. Mandava uma carta, ficava sem saber se chegou, se não chegou, 1 mês para receber uma resposta. E hoje o pessoal manda uma mensagem,
do WhatsApp quer ser respondido na mesma hora. E isso leva para tanta briga de casal. Por que você demora a me responder? O que era que você estava fazendo que não me respondeu logo? Irmãos, o sistema de hoje é totalmente adoecedor. Veja a diferença da ansiedade na Bíblia, que as pessoas andavam ansiosas pelo mínimo, para ter o mínimo. E Jesus acalmou, dizendo que Deus ia prover a roupa, o alimento, o que comer, o que beber e a roupa de vestir, porque Deus já providenciou também a vida, Deus já providenciou o corpo. O passarinho que não valia um pouquinho só ali de dinheiro, Deus sustentava, Deus alimentava, ele não caía se não fosse a vontade de Deus ali. Ele não morria se não fosse a vontade de Deus. Deus alimentava, Deus sustentava. Imagine você. Quanto é que você vale? Aí eu pergunto aos irmãos, nenhum filho Deus poupou por sua causa. O que é que ele vai negar a você? Entende? Mas a sociedade de hoje está angustiada, está doente por causa das ansiedades totalmente desnecessárias. E principalmente quando você conhece a palavra de Deus e você se vê angustiado, se você se vê angustiado pela minha feira no final do mês, o que é que vai ser da minha saúde no próximo ano? Com essas perguntas que ele já garantiu, se a sua preocupação é essa, está pegando, irmão. A palavra é bem clara. De não ande ansioso por coisa desse tipo. Não se preocupe com essas coisas. Lá em Filipenses 4, que a irmã Cida leu logo no início desse culto, ele diz assim, ó, no versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ação de graças. Ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, antes que as suas petições sejam conhecidas diante de Deus. Aí no versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Entende? Não andem ansiosos por coisa alguma, antes que as suas petições sejam conhecidas diante de Deus. No final, no próximo versículo, ele diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Nesse meio tempo, ele fala que as suas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração, pela súplica e com ações de graça. Tem toda uma linhazinha que você segue até que a paz de Deus venha revestir você. Não andar ansioso, orar e vem a ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Aí eu tenho mais uma passagem bíblica. 1 Pedro 5, do 6 ao 10. Deixa eu colocar aqui para a gente ler junto. 1 Pedro 5, 6 ao 10. Aí o sistema do mundo hoje quer colocar em cima de você, crente, uma carga pesada demais. O sistema do mundo já está arrastando milhões para o adoecimento. As crises de ansiedade, a depressão, jovens nas escolas em um número muito maior do que 10, 15 anos atrás, se mutilando, se cortando, de tanta agonia na mente, tanta agonia na alma, a coisa começa a se externalizar, né? Isso é uma coisa alarmante. Eu faço curso de psicologia e a gente fala sobre isso, a gente está vendo isso sempre. As pessoas buscando ajuda porque não aguentam mais tanta agonia de alma por coisas aparentemente pequenas, mas que se tornaram o primeiro lugar na vida delas, se tornaram a prioridade, a primícia da vida dessas pessoas agora é a maquiagem, é o alisamento do cabelo, é o botox, entende? Que suga a energia, suga a alegria da pessoa, gera ansiedade, vem o adoecimento. Irmãos, e quando se torna uma patologia, tira a sua paz, tira a sua alegria. Você não vive o momento presente, porque a sua mente está hiperativa. Você não consegue descansar, você não consegue prestar atenção no que está acontecendo, ter alegria no que está acontecendo.
não consegue viver a comunhão dos irmãos. Quando a coisa fica feia mesmo, você vai se arrepender de não ter se cuidado, não ter deixado as cargas para trás, ter levado uma vida mais leve, ter priorizado, no caso de você que é crente, de nós que somos cristãos, não ter priorizado as coisas de Deus, não ter tido prazer nas coisas de Deus, não ter renunciado a muita coisa. Porque agora você tem que correr atrás de uma saúde que você perdeu. E é isso que o mundo faz com a gente hoje. É muita cobrança, é muita comparação. Eu nunca vou ter o corpo da moça da TV. Eu nunca vou ter o corpo da âncora do jornal. Nem da moça que faz aquele filme lindo que eu assisti. Nunca vou ter aquele corpo. Nunca vou ter aquela pele. Talvez eu nunca vá ter aquele sorriso. Mas está ali sendo exposto diante de mim como isso é que é felicidade. Isso é que é realização. Olha, se você não tem essa casa, se você não tem esse currículo, se você não tem esse marido, se você não tem essa perfeição aqui, se você não tem esse cabelo, olha, você não é feliz não é realizado não. É isso que o mundo expõe para você, sem palavras, só mostrando, e você vai se distraindo, vai deixando de lado de confiar na palavra de Deus, confiar nas promessas de Deus, para se enganchar com o negócio dessa vida. Vai se enganchando. Daqui a pouco você está totalmente, se não vigiar, você está totalmente ali emaranhado, né? Totalmente enlaçado por esses pratos, essas distrações. Seu coração está completamente dominado por essas filosofias. E que Deus diz, nada disso importa. Nada disso importa. Você está perdendo a sua vida, a sua saúde, a sua paz por coisas que não importam. Quantos hoje passam horas e horas em jogos, em vídeos, em filmes, em redes sociais? A mente tem tanto prazer naquilo que a pessoa não consegue mais ter uma conversa com alguém, porque parece monótono, parece chato. Não consegue fazer uma visita a ninguém porque agora é desconfortável. Eu gosto só de estar no meu quarto. Eu só gosto de estar na sala da minha casa. As pessoas não saem mais para o culto. Por quê? Porque é confortável estar no sofá. E quando vai ver, já está totalmente ali, enlaçado. Lá em 1 Pedro 5, foi essa que eu li agora. 1 Pedro 5. 5, do 6 ao 10. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. É algo que as pessoas nos nossos dias não aceitam, na humilhação. Você se humilhar, você renunciar. E aí, esperar em Deus que Deus te exalte. Não, eu tenho que me exaltar, eu tenho que mostrar tudo que eu conquistei. É o que a gente vê, é aquilo que você está cercado. Você, quando é cristão, você recebe a palavra de Deus todo dia, todo dia, todo dia. No caso de quem lê a Bíblia todo dia, escuta mensagem, escuta pregação. Mas quem está no mundo é alimentado de quê? Se não é do que sai na televisão, no rádio e nas redes sociais. Só aparência bonita, aparência perfeita, filtros, inteligência artificial, colocando fotos perfeitas ali para você ver e ficar sentindo desejo ali, sentindo inveja. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando a quem devorar. Resistir-lhe firmes na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou para a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Só relembrando, lance sobre ele a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Não diz, ele vai cuidar de vocês. Olha, pega a sua ansiedade, ore, entregue nas mãos de Deus, porque ele vai cuidar. Não, ele tem cuidado de vocês já. No que a gente leu, dizia que sejam conhecidas diante de Deus as suas petições.
com súplica, com ações de graças. O que importa para você vencer essa ansiedade sobre o dia de amanhã? Ore, entregue a Deus, confia na palavra de Deus, de que Ele vai prover. Confie na palavra de Deus, que Ele vai prover. Se isso angustia, que não angustie mais, se acalme, né, se aquiete, e que as suas orações sejam conhecidas diante de Deus. Agora, vamos ver como é que os versículos mais conhecidos, a palavra mais conhecida depois de João 3,16. Salmo 23, o versículo 1 e o 4. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Versículo 1 e o 4. A certeza que Davi tinha, muitos anos antes de Cristo, dá esse sossego. Ele já dizia, o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar, ou de nada terei falta. E no versículo 4 ele dizia, ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, eu não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo. E essa certeza que ele tinha, essa confiança em Deus, nós temos que ter. Tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Não diz, me consolarão no futuro, é no presente. Ele tem cuidado de vós. A tua vara e o teu cajado me consolam, é no presente. Deus já faz por você. Ele já providenciou o livramento, a salvação, o perdão, a justificação. Ele já fez. Entende? Mais um. Agora, o que é ansiedade para a medicina e para a psicologia? Irmãos, para a medicina, a ansiedade é o medo. Quando você tem aquela preocupação excessiva, quando você sente o medo, você sente aquela insegurança. Eles dizem, você vai no médico e diz, eu estou sentindo umas dores de cabeça muito fortes todo dia. Aí ele faz uma série de perguntas para você. Está doente? Você está sentindo isso, está aqui, está aquilo? Está sentindo assim, assim, assim? Aí você pensa, eu devo estar morrendo. Eu devo estar com alguma coisa muito séria na minha cabeça para estar sentindo essas dores de cabeça. Aí ele vai fazer as perguntas, passa o exame não mostra nada. Aí o médico diz, é ansiedade. Você chega no médico, parece que eu vou ter um infarto, eu tô sentindo uma dor, não tô conseguindo respirar, aquela prisão, aquele peso para respirar. Aí eles fazem batem o eletro do coração, não dá nada. Aí o médico diz, é ansiedade. Doutor, eu tô sentindo umas dores no braço, na perna, aqui, nos ombros, no pescoço. Eu acho que eu tô com algum problema muito sério de saúde. Faz os exames, não deu nada. Aí os médicos vão dizer para você, ansiedade. São tantos os sintomas e são tantos tipos de ansiedade que você pode olhar para alguém e dizer, isso é besteira. Isso é besteira, vai orar. Só que, diferente do que a gente viu aqui, dessa ansiedade que a Bíblia aponta, há um outro tipo de ansiedade que a medicina colocou esse nome, não era para ser esse nome. Para a gente poder diferenciar de forma mais fácil, não era para ser esse nome. Mas aí ele colocou, a medicina dá o mesmo nome, né? A psicologia dá o mesmo nome. Então vamos tentar diferenciar. Tem um tipo de ansiedade que é muito biológica, muito orgânica, que veio na genética da pessoa. Que desde cedo a pessoa já se mostrava agitada, preocupada, ansiosa. Desde cedo a pessoa já tem os nervos à flor da pele, sabe? Já tem aquele sistema nervoso bem frágil, bem fragilizado. E às vezes uma rejeição, um abandono, uma perda, abala completamente a estrutura daquela pessoa. Aí, nesse caso, você pode dizer, olha, a Bíblia diz que não andei ansioso por coisa alguma. A pessoa vai dizer, mas eu não estou preocupada com o dia de amanhã. Não estou preocupada com o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir. Mas eu sofri uma perda que me deixou extremamente nervosa. Eu sofri um abandono, uma humilhação, algo, um trauma, um assalto, e eu fiquei extremamente nervosa. Eu não consigo controlar meus nervos, eu tenho os tremores, eu tenho dor de cabeça, eu tenho dificuldade para respirar, e a lista, não consigo dormir.
E aí, quando procura ajuda médica, aí lá vem eles com aquele nome. É ansiedade. Há essa diferença. Tem gente que tem uma predisposição genética a ter essas crises de ansiedade, a ter essa facilidade para ter. Graças a Deus, eu admiro quem tem o seu sistema nervoso mais forte, que não passa por essas crises, que não tem esses sintomas chatos, está preocupado, perdeu o emprego, tem as contas para pagar, está com insônia, não está conseguindo dormir. Eu admiro a pessoa que não sofre, nunca sofreu isso. Eu conheço algumas pessoas que nunca tiveram esses picos de ansiedade, eu admiro demais. Mas tem pessoas que têm essa predisposição ou a ter uma depressão ou a ter ansiedade. E aí vem todo um sofrimento, porque se não for tratado logo, pode gerar crises de pânico, problemas muito mais sérios, um psicológico muito mais fragilizado. Bota os sintomas, Jorge. Tem a ansiedade normal, não tem. A ansiedade normal, que é o pouquinho que todo ser humano deve ter para se preparar, para se programar, né? Para se planejar. Ela pode ser útil em te preparar para os desafios, como uma prova ou uma entrevista de emprego. Ela funciona como um sinal de alerta para que você se prepare e se adapte. Essa é a ansiedade normal. E tem o transtorno da ansiedade, é aquela que maltrata, machuca, dói, deixa você doente. Surge quando a preocupação é excessiva, descontrolada. Deixa eu ver aqui o restante. Quando é descontrolada e prejudica a vida cotidiana, mesmo na ausência de alguma ameaça real. Aparentemente não está acontecendo nada grave, mas ela tem esse transtorno de ansiedade que gera sofrimento, gera doença, ela está sempre com torcicolo, está sempre sofrendo, doente, com a musculatura doente, sentindo dores no corpo, que exame nenhum aponta problema. Tá, essa ansiedade ali. Aí vamos ver o sintoma. Quando é algo que você tem que emitir o alerta, irmão, você tem que ligar o alerta. Certo? Nem pode dizer que é frescura, nem dizer que é besteira, mas você tem que abrir os olhos, porque gera angústia de verdade na pessoa que está sofrendo. A pessoa precisa de apoio. Olha os sintomas. Preocupação excessiva pelo futuro, sensação de insegurança, aquela sensação de que eu não vou dar conta desse compromisso, não vou dar conta do que vai acontecer. Tensão musculares, tremores, você não controla a tremedeira que dá. Qualquer desafiozinho a pessoa se descontrola. Taquicardia ou palpitação, aumento da pressão arterial, sudorese excessiva, dor de cabeça. Às vezes um irmão seu, um amigo, está 6 meses sentindo dor de cabeça. Aí você diz, já verificou a pressão? Já. Às vezes é resultado de uma tensão muscular, essa oscilação, ansiedade. A ansiedade do mundo moderno. Mas é ansiedade. E não é besteira. Tem que cuidar, tem que tratar. A gente vai falar daqui a pouco sobre... E eu sou crente, como é que eu vou atrás? Como é que eu procuro ajuda? A gente vai chegar lá. Episódio de pânico. Quando a pessoa chega a começar a ter episódio de pânico, irmão, é porque o corpo já deu tantos sinais de que a coisa não está bem e você está precisando se cuidar, pisar no freio. Tem que abrir os olhos para isso, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. É com ele que você vive, como você dorme, você trabalha. Tem que cuidar do seu corpo. Quantas pessoas, pela exaustão, chegam ao burnout? Aí vem todo um transtorno, precisa de tratamento, precisa ser afastado do trabalho. Falta de concentração, medo, inquietação, mente muito agitada, insônia, o aperto no peito. Quando eu tenho essa ansiedade, eu sinto dor no peito, dor que parece que vai rasgar o coração. Então, assim, o corpo dá sinal. Foi demais, foi excessivo demais. Passei muito tempo na rede social, vendo a vida do povo. Vi muita imagem, aí o cérebro sobrecarregou, não gostou, e o corpo começa a emitir sinais. Palpitação, coração acelerado, dificuldade de respirar. Quando a gente exagera,
O corpo avisa. E se você não ouvir, se você não buscar logo ajuda, você vai se prejudicar. E vai sofrer. Porque, por mais que pareça uma palavra simples, banal, é só uma ansiedadezinha. Se não for tratada, pode virar algo terrível. Muitas pessoas que caíram em depressão, 10 anos antes tiveram ansiedade e não foi tratada. Aí vira anos de angústia, de preocupação, a pessoa já está com o corpo todo. Aí termina numa depressão. Muitos já foram diagnosticados assim. Não tratou antes o que podia ser tratado. Aí agora tem algo muito mais difícil para ser tratado agora. Aí falta de ar, alterações, em alguns casos dá dor de barriga, né? Em alguns casos deu aquela ansiedade, aquela tensão, preocupação, dá uma dor de barriga, um desarranjo na pessoa. Então cada pessoa vai responder de um jeito. A ansiedade, tem vários tipos de ansiedade, não é só uma não. E cada corpo reage de uma forma. Então eu digo de mensagem aos irmãos, Jesus já deixou uma mensagem para você, já deixou uma receita para você. No próprio Filipenses aqui, Filipenses 4, ele diz que tudo que for justo, tudo que for amável, tudo que for puro, de boa fama, se tiver algum louvor, uma glória nisso, é nisso que você tem que pensar. Enche a sua mente com essas coisas, o que é justo, o que é puro. E o cristão vive para a glória de Deus. Ele prioriza a glória de Deus. É nisso que você tem que pensar, nas coisas eternas, nas coisas edificantes. Porque quanto mais você enche a sua mente, vaidade, aparência, dinheiro, compras, consumo, muitos sapatos, muita roupa, relógios modernos, no caso dos homens que gostam muito de tecnologia, né? Sempre trocando carro, moto, celular, porque quer sempre doando. A Bíblia diz, tudo que for justo, amável, puro, se tiver um louvor, se tiver uma boa fama, é com isso que você tem que encher sua mente. E quando você enche a sua mente na palavra de Deus, das coisas que edificam, você está construindo um muro em torno de você. Você está construindo um muro de proteção contra essa realidade do mundo atual que arrasta milhões, independente da idade, para o adoecimento. E nós, como cristãos, ainda temos que vigiar muito mais do que já vigiava. Orar, tinha que orar e vigiar. Hoje tem que ser muito mais. Por quê? Porque você tem na mão. Você tem tudo na mão. Você tem pornografia, você tem jogo de aposta. Tem milhões aí, viciado em pornografia, viciado em jogos, viciado em série, filme, não faz nada. É só série e filme. E moda, e consumismo. Então, se antes você tinha que vigiar, hoje você tem que vigiar muito mais. Você tem que ser muito mais disciplinado espiritualmente para você conseguir ter o seu tempo de trabalhar, o seu tempo de cuidar da sua casa, o seu tempo de estudar, o seu tempo devocional, de qualidade, para orar, para ler a Bíblia. Então, se antes era difícil, hoje é muito mais, porque a tentação está na sua mão, está do seu lado. Quantas vezes eu sentei na cama com a Bíblia aberta, fui olhar uma besteirinha no celular e passei 1 hora olhando. Jorge começou a desligar as luzes, chega a hora de dormir e eu não li a Bíblia. Então a gente fala por experiência própria, não precisa olhar para o mundo lá fora não. A luta que eu tenho que viver, meu Deus, eu tenho que desligar isso aqui para conseguir realmente ter um tempo de qualidade com Deus. E a tentação de ficar horas ali é muito grande. Então, se você tinha aquela responsabilidade de orar, de vigiar, hoje você tem que ser muito mais disciplinado. Porque a tentação está muito mais perto. Aí você tem que ter um tempo de qualidade de verdade com Deus para conseguir priorizar as coisas de Deus e não encher a sua mente. No meu caso, que eu sou mulher, né? Consumismo, moda, beleza, isso é tão atraente, irmãos. Isso é tão atraente. A carne da gente gosta tanto dessas coisas. E se você não vigiar, você é totalmente enlaçado por isso aí. Você deixa de olhar para as coisas eternas, seguir o que a Bíblia diz sobre moderação, para tentar ser a estrela, para tentar ser o centro das atenções, para tentar ser elogiada e amada pelo mundo, quando a Bíblia diz que o mundo nos odeia por causa de Cristo. Entende? E esse excesso de informação vai adoecer muita gente ainda. A forma de você não adoecer com essas coisas
É você se disciplinar espiritualmente. Tempo de qualidade na obra de Deus, tempo de qualidade com Deus, tempo para buscar Deus junto com os irmãos, tempo para buscar Deus sozinho. Porque senão você se perde. Você vai para a igreja de corpo presente, mas a mente está extremamente agitada com tudo de informação que você consumiu durante a semana. Não entra, não entra. Não, entra por um ouvido, parece que não desce para o coração. Porque quando você sai da igreja, você já volta para aquela loucura que é o mundo hoje em dia. Você sai de casa, você viaja o mundo todinho. Amém, irmãos? Aí agora a gente vai para o último ponto, que é a depressão. A questão da depressão é bem difícil quando a gente trata, principalmente quando a Angélica fala assim, muitos não trataram a questão da ansiedade e isso acabou virando depressão. E ela citou o burnout. Quando você tem um esgotamento muito grande mesmo, esgotamento físico, esgotamento mental, isso também pode acarretar na depressão. Infelizmente, no nosso meio, há uma certa colocação de dizer assim, eu não posso ter depressão não, porque crente não tem depressão. Tem. E muito. Isso pode ser desencadeado de várias formas, né? Normalmente a gente chama de gatilhos, tanto para ansiedade quanto para depressão. Então eu posso ter alguém que não lida muito bem com o luto, pode entrar em depressão? Pode. Alguém que não lida muito bem com perdas, como perda do emprego, perda salarial, algum prejuízo que passou, algum golpe, como hoje você tem esses golpes financeiros. Tem pessoas que vão ter isso desencadeado de golpes desse sentido também. E a questão da depressão, patologicamente falando, ela é paralisante. É interessante que, ao passo que ainda é considerado um tabu, uma coisa muito difícil de ser trabalhada ainda na igreja, a depressão, mas a gente tem exemplos muito antigos de depressão no meio evangélico. Acho que talvez o mais famoso que a gente poderia comentar é Charles Spurgeon. Então, um homem que foi considerado o príncipe dos pregadores teve depressão a vida inteira. Porque você pode conviver com a depressão durante toda a sua vida. Ou seja, pode ser algo que se torne sem cura. Somente um tratamento, algo que ameniza. Você pode fazer a utilização de medicamentos. E mesmo assim, você não conseguir sair disso. Geralmente é o quê? Pessoas que têm um temperamento mais melancólico, que têm tendência a se permitir ficar parado, pensando em questões que deixam o seu ânimo mais para baixo. Então, ela acaba pensando tanto nessas questões, em como pode dar errado, em como as coisas já deram errado, que ela vai se afundando na tristeza, na angústia, na preocupação, e isso é muito difícil. Então, tem relatos de que a depressão de Spurgeon era tão pesada que às vezes ele só queria ficar dentro de casa, deitado, olhando para o teto, olhando para dentro do seu quarto, olhando para dentro da sua sala, e ele não queria sair. E oficiais de sua igreja iam até sua casa, pegavam ele e levavam até o púlpito para que ele pudesse pregar. Então ele era literalmente carregado para dentro da igreja e até o púlpito para que ele expusesse a palavra. Obviamente, daquele momento para frente, Deus tomava conta. E ele pregava, e ele deixou muitas pregações, que até hoje a gente lê, a gente se beneficia delas. Mas não quer dizer que você é menos crente porque você teve depressão. Não quer dizer que você está em pecado porque você teve depressão. Não quer dizer que você deixou de se consagrar, você é menos santo porque você caiu em depressão. Quer dizer sim que você é humano. Que você é frágil e que você precisa de cuidados. E não é problema algum você pedir ajuda e você fazer sim utilização dos mecanismos, por exemplo, da terapia. Às vezes a gente precisa ir para medicamentos, sim. E isso às vezes machuca a gente mais do que dizer assim, olha, você está com câncer.
Porque você diz, eu não posso ter isso, porque eu tenho que ter alegria, porque eu sou filho de Deus, eu sou servo de Deus, eu tenho que andar em triunfo, em vitória, e depressão não é coisa de crente, isso é coisa do diabo. A gente espiritualiza demais e esquece de que nós podemos ficar doentes. Sim. Nós vamos passar por problemas? Sim. E a gente não tem estrutura para determinadas coisas. E assim, como a Jéssica falou, a gente está falando de coisas que, infelizmente ou felizmente, a gente tem propriedade. Então, eu estou no meu terceiro ciclo depressivo. A primeira vez que eu tive depressão foi aos 17 anos, 2005. E foi algo assim, impensável. Eu estava entrando na faculdade. Era para eu estar feliz. Estou entrando na faculdade. Era para eu estar mais feliz ainda, porque eu comecei a trabalhar logo depois que eu entrei na faculdade. Então eu comecei a ganhar meu dinheiro. Então o dinheiro não era o problema, porque eu estou começando a ganhar dinheiro. Vai melhorar as coisas. Eu não podia estar triste porque eu passei na universidade. Muita gente não tinha passado em primeira. Então eu devia estar muito feliz, eu estou com 17 anos. Mas era muita tristeza, era uma angústia e eu não sabia de onde vinha. Então eu ia para a universidade, voltava para casa e ficava olhando para o teto. Deitado o resto do dia. Eu ia para a igreja e voltava. E ficava o resto do dia daquele mesmo jeito. E isso durou 8 meses. Então, ali eu comecei a entender que não é bem aquela coisa que às vezes as pessoas dizem, vai orar mais, não deixa de ir para a igreja, não. Pelo contrário, foi justamente quando eu recebi meu chamado. E que eu disse aos meus pais, eu tenho um chamado pastoral. Eu quero fazer seminário. E eles disseram, mas já que você passou na universidade, faça a universidade, depois você vai para o seminário. E foi justamente o que eu fiz. Terminei a universidade com 20 anos e fui para o seminário. E aí, eu disse, espera aí, não é falta de oração, não é falta de leitura bíblica. Eu continuo indo para a igreja. O que está faltando? Eu estou trabalhando, eu estou estudando. O que está acontecendo comigo? Qual o motivo? Às vezes não tem um motivo palpável, mas você não consegue sentir prazer nas coisas. E isso é muito difícil. Porque está tudo dando certo, aparentemente. A pessoa que entra em depressão não é aquela que está tudo dando errado na vida dela. Às vezes é aquela pessoa que está mais sorrindo no ambiente que você está frequentando. A pessoa mais extrovertida, a pessoa mais divertida, a pessoa que é mais comunicativa é aquela que tem depressão. Porque às vezes ela utiliza disso como mecanismo de defesa, para que ela não mostre aquilo que está passando. E depois eu tive outro período que foi em 2019. E o outro começou em 2022 e até hoje eu luto para que isso vá embora. São 3 anos. Eu deixei de ler a Bíblia? Não. Deixei de orar? Também não. Só teve um momento que eu precisei entender o que estava acontecendo. E nesse momento eu pedi para parar de pregar. Porque eu não conseguia me concentrar. Eu não conseguia diferenciar se aquilo era uma falha em mim ou era de fato alguma coisa patológica. E a gente se culpa muito, a gente diz, é porque eu não estou me consagrando mais, é porque faz 5 meses que eu não fiz um jejum, é porque faz não sei quanto tempo que eu não fiz isso, não fiz aquilo. E você vai tentando encobrir aquilo que é problema físico-químico, psicológico, é uma doença da alma, mas com coisas que você poderia resolver e você não pode. Não é você vir mais à igreja que vai resolver o seu problema. Não é você desligar as músicas chamadas seculares ou as músicas do mundo do seu rádio e só ligar louvor que vai resolver o seu problema. Não é você quebrar a televisão porque ela só tem coisa do diabo que vai resolver o seu problema. Não é você desconectar o cabo da internet do seu computador que vai resolver o seu problema. Não é se isolando do mundo que você resolve o problema. E aí você vai buscando o fundo de tudo isso e você começa a descobrir que de fato existem alguns motivos, existem algumas coisas que não foram bem tratadas, existem pontas soltas que precisam ser alinhadas. E é terrível quando
você é pastor, porque as pessoas dizem assim, pastor não pode ter depressão. O pastor tem que ser um super-herói, o pastor não é, o pastor é como você, de carne e osso. A gente praticamente tem que dizer, pastor Alex, que a gente é um homem sujeito às mesmas paixões que os nossos comandados, que as pessoas que Deus colocou na nossa responsabilidade para guiar. Então, nós temos as mesmas e às vezes até piores sensações que você tem. Essa semana fez um mês que meu pai faleceu. Exatamente um mês, dia 24. Eu penso nele todos os dias. Todos os dias. Eu entro na igreja, eu lembro dele. Eu passo pela casa onde ele morava, eu lembro dele. Eu vou para o apartamento que minha mãe está morando, mas eu lembro dele. Não tem mais nenhuma foto dele, mas mesmo está vendo ele. Tudo eu penso nele. Essa semana eu vou para João Pessoa pegar minha medicação, do tratamento que eu faço há 8 anos e meio. Eu ia com ele. Então eu passo, não sei quem já passou ali perto da entrada do Ingá, um pouquinho depois, tem uma placa lá, Campina Grande, 37 quilômetros. Meu pai passava por aquela placa e agradecer a Deus, sentado do meu lado. Estamos chegando, deu tudo certo. A gente foi e voltou em segurança. Eu sempre vou olhar para aquela placa. E eu sempre vou olhar para o banco de passageiro pensando, ele esteve aqui. Isso traz para mim uma certa dose de tristeza. Claro, eu perdi meu pai. Eu perdi meu melhor amigo. Mas, ao passo que traz tristeza e às vezes uma certa ponta de angústia, porque ele não vai estar nunca mais do meu lado, mas eu tenho o conforto de saber com quem ele está. Então, o que mais traz paz quando o nosso coração está entristecido e quando a depressão está batendo ali na porta, é saber, eu tenho essa fragilidade, mas o Deus a quem eu sirvo é mais forte que a depressão. O Deus a quem eu sirvo pode me tirar desse lugar obscuro que eu não consigo me tirar. Então, é óbvio que bons remédios para a depressão são a oração, são a leitura da palavra. A leitura de bons materiais expõe que nós somos pobres. Nós não podemos esquecer disso. Nós somos pó. Essa carne que nós estamos aqui, ela dói, porque ainda é um corpo corruptível. Mas a gente precisa lembrar que quando nós fomos revestidos de incorruptibilidade, tudo isso passa. Eu não vou ter os efeitos da doença que eu tenho. Então, se Deus assim me permitir, eu não vou mais saber o que é esclerose múltipla. Isso vai ser maravilhoso. No dia que ele me levar, eu não sinto mais uma dor numa unha, que é corpo glorificado. No dia que eu partir daqui, eu não vou mais estar chorando sem saber exatamente o motivo. Por quê? Porque toda lágrima vai ser enxugada do nosso rosto. Nós cremos dessa maneira. E nós precisamos nos confiar nisso. Então, para fechar essa questão da depressão, nós precisamos de alguns pontos, só para pontuar algumas questões, só para que a gente possa sair daqui com essa convicção. Depressão não é coisa do diabo. É real e precisa ser tratada. Segundo, depressão é uma fragilidade e faz com que a gente lembre que quando a gente é fraco, aí é que a gente é forte, porque é na nossa fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa em nós. Então, na nossa fragilidade, nós precisamos buscar perseverança em oração, devemos buscar meditação na palavra e saber que nós podemos contar com bons profissionais cristãos que podem nos encaminhar no tratamento que pode amenizar esse sofrimento. Então, nós temos psicólogos cristãos, nós temos neurologistas cristãos, nós temos psiquiatras cristãos. E Deus se utiliza também desse conhecimento que Ele mesmo deu ao ser humano para nos auxiliar no tratamento dessas questões. Para quê? Para que a gente não chegue ao ponto que é alvo do Setembro Amarelo. Infelizmente, nós tivemos, não faz tanto tempo assim, eu
Eu tenho 7 anos e pouquinho de ordenado, então foi pouco depois da minha ordenação. Pastores se suicidando. No ano da minha ordenação foram 5, no Brasil. E depois foi aumentando. E fora aqueles que a gente nem fica sabendo, porque é uma situação delicada e a gente sabe que a família também, por questões de privacidade, nesse momento tão difícil assim, ter preservada também essa questão, não cita. Mas nós tivemos pastores com depressão que tiraram a própria vida. Para que a gente não chegue nesse ponto, porque de fato, para nós cristãos, nada justifica essa atitude, a gente precisa ter a humildade de dizer: eu sou frágil, eu sou falho e eu preciso de ajuda. Essa frase aqui é maravilhosa. Não tenha medo de pedir ajuda. Você não precisa ter medo. E como foi falado aqui, a igreja precisa ser esse local de tranquilidade, de apoio, um local de segurança, em que a gente pode se abrir um para o outro e dizer assim: meu irmão, ore por mim, porque eu estou passando por momentos difíceis. A minha cabeça não está correspondendo àquilo que eu tenho absorvido de palavra de Deus. Infelizmente, tem sido mais forte do que a minha confiança, do que a minha convicção de que Deus está cuidando, tem sido a tristeza no meu coração. Mas eu sei que isso vai passar. Mas me ajude em oração. Tem que ser esse local em que a gente se abre e que a gente não vai ser julgado, condenado, recriminado, mas vai ser auxiliado. É aquele local que a gente vai somar esforços, vai dar a mão um ao outro e vai dizer: vamos juntos. Você está precisando, independente se um dia eu vou precisar ou não, porque às vezes a gente diz: eu vou ajudar porque eu não sei o dia de amanhã, talvez eu precise. Não. Ajude independente da sua necessidade posterior. Ajude porque você foi chamado a fazer isso. Nós precisamos carregar as cargas uns dos outros. E isso inclui entender, procurar compreender o momento difícil que o nosso irmão está passando, de saúde mental, e levá-lo a ter cada dia mais a convicção de que o Senhor continua sendo poderoso e que vai livrá-lo disso. Ao invés de dizer: vai orar, vai se consagrar, isso é falta de oração, isso é porque tu está em pecado. Dizer assim: meu irmão, eu entendo perfeitamente. Isso aqui vai doer até o último dia. Mas eu estou contigo em oração. E se um dia eu passar, lembre-se, nós somos humanos. Você também pode me ajudar. Ajudando uns aos outros, a gente vai tornar novamente a igreja nesse espaço que a gente pode dizer assim: eu estou a salvo dentro dela. Concordo demais com o que a irmã Edna falou. Hoje a gente não sabe quem entra. Hoje a gente não sabe quantas pessoas, visitantes ou membros, têm de fato a iluminação do Evangelho. Quantas pessoas de fato são novas criaturas, têm novo nascimento. Mas o que a gente precisa fazer é trabalhar para que todos manifestem essa iluminação do Evangelho. Todos cresçam juntos na graça e no conhecimento do Senhor. E que todos façam desse ambiente um ambiente mais seguro e mais propício a discussões como essa que a gente pode ter. Um local onde a gente pode abrir o coração e saber que a gente vai ser ouvido, que a gente vai ser bem tratado e que a gente vai sair de outra maneira, com uma visão de mais esperança, uma visão de mais tranquilidade, para que a gente possa enfrentar os desafios do dia a dia. Desafios esses que estão dentro da gente. Os desafios da nossa mente, os desafios do nosso coração, os desafios que muitas vezes são infinitamente maiores do que a nossa capacidade de suportar. Mas isso é o que a gente pensa. Porque ele não dá um desafio maior do que a gente possa suportar. Se a gente está passando por isso, ele sabe que a gente consegue. Porque a gente tem dependido dele e não da própria força. Então, se você passa por algo semelhante,
que você dependa do Senhor. E que na força do Senhor você possa se ver livre desses sintomas de tristeza, de angústia, de desesperança, de perda do gosto de servir ao Senhor, de estar aqui, às vezes vivendo a vida no automático. Levanta, come, trabalha, volta, dorme, levanta, e os dias vão passando e parece que nada de diferente aconteceu. Mas que Deus possa nos trazer, não somente nessa noite, mas daqui para frente, essa percepção. Ele continua sendo o mesmo, Ele continua cuidando de nós. E se a ansiedade e a depressão vierem a nos assolar, Ele é o único que poderá, de forma final, cabal, perfeita, nos livrar disso. Mas se for necessário, procurar ajuda. A ajuda vem de Deus. E as pessoas vão poder falar da parte de Deus para os nossos corações. Pode ser um pastor, pode ser um psicólogo, pode ser um neuro, enfim. Deus vai preparar pessoas para estarem com você em todas as situações. Nessas que a gente está falando hoje, especificamente, Ele vai sim preparar aqueles que vão estar com você, não somente falando a teoria que é necessária, mas de forma prática, te ajudando a sair dessas situações. É essa a minha oração nessa noite, que a gente possa contar, não somente com mãos que se estendem, ou com ombros que a gente possa colocar a cabeça e chorar junto, mas que a gente tenha bocas que falam daquilo que está cheio os seus corações, da palavra de Deus. E que essa palavra permaneça no nosso coração e nos faça lembrar: o dia está difícil, a noite chegou, mas essa noite vai passar e o sol vai voltar a brilhar. Quando esse sol voltar a brilhar, é mais um dia que o Senhor nos deu. E se esse é o dia que o Senhor fez, nós podemos nos alegrar e regozijar nele. Que o Senhor possa nos abençoar e guardar os nossos corações e as nossas mentes daquilo que não pertence a Ele.